Se você chegou até esse vídeo, eu acredito que ou você esteja pretendendo entrar para Estácio, ou então você é um aluno perdido, como eu já fui, com muitas vezes sou ainda, apesar de estar no terceiro período. Mas através desse vídeo aqui eu vou explicar, como que funciona para quem estuda à distância. Depois que você faz sua matrícula, você espera chegar um e-mail com o número de matrícula, onde você vai estar acessando o ambiente virtual do aluno, com uma senha que você vai fazer também. E aí, como funciona? Para quem entra no primeiro período, são sempre 5 matérias, E essas 5 matérias são sempre escolhidas pelo Estácio no primeiro período. Então, é só a partir do segundo período que você pode escolher as matérias que você vai cursar. Cada matéria tem sempre 10 aulas, ou você pode colocar como 10 capítulos, seja como for, E dentro dessas 10 aulas, cada aula tem um livro didático da matéria, que os professores mandam, porque tem alguns alunos que gostam de baixar, mas são livros grandes, assim, com mais de 500 páginas. E aí tem, a apostila da aula. Essa apostila da aula tem todo o conteúdo, ela vem explicada mesmo. Exemplo, língua portuguesa. A aula 1, por exemplo, é sobre verbo. Aí tem uma apostila lá toda sobre a aula 1, sobre verbo, com explicação, com textos, bem, e mais ou menos é umas 20 folhas. E você pode ler pelo celular, você pode ler pelo computador, você pode baixar ou você pode imprimir. Além disso, também tem as videoaulas, que você pode estudar pela videoaula. 1 hora mais ou menos aí de aula, que é a mesma explicação do texto. Então, antes eu até falava com os colegas que a gente poderia escolher optar entre a videoaula ou ler o texto, porque tem gente que quando fica vendo vídeo muito tempo acaba dormindo. E eu também não consigo ver vídeos muito longos assim, sabe? Então eu optei mesmo pela apostila. Porém, agora no terceiro período, as matérias que eu estou dando não estão tendo mais essas videoaulas compridas. As videoaulas aí no máximo é 15, 20 minutos. Porém, não são dos professores falando, explicando os vídeos e às vezes sobre alguma coisa que eu estou estudando ali da aula, algum tema. E aí tem os links nos direcionando para o YouTube para ver algum vídeo, alguma entrevista, algum link nos direcionando para algum blog, algum site que tem textos. Mas às vezes os professores também, aí no mesmo local onde nós estamos estudando, eles enviam um texto para a gente baixar. Tipo, se você quer saber mais sobre o autismo, por exemplo, baixe esse texto para você entender mais sobre isso, entendeu? E além disso também, tem o teste de conhecimento de cada aula. Esse teste de conhecimento é basicamente múltipla escolha, Você estudou a aula hoje sobre verbo, como eu dei no exemplo anterior, na de língua portuguesa. Aí, como eu falei, são 10 aulas. Aí a aula hoje, a aula 1 foi sobre verbo. Aí tem um teste de conhecimento, que são deveres, São perguntas de múltipla escolha e que no final dá quantas questões que você acertou. Ou seja, é uma base para você ter noção se você entendeu a aula, se você foi bem na aula ou se você precisa estudar de novo a aula. E esse teste de conhecimento, eu acho que você pode fazer, se não me engano, até 8 vezes da mesma aula. Então, sempre que você faz de novo, as perguntas são diferentes. Então, é um jeito muito bom também para poder estudar para a prova, entendeu? E além disso do que eu falei, também tem o PCC,
que é prática componente curricular. Nada mais é do que trabalho, né? Esse trabalho, ele não vale nota, ele tem conceito A, B, C. Porém, se você não fizer, mesmo que você faça sua prova, que você fique com uma nota boa, se você não fizer o PCC, você reprova na matéria. Então é obrigatório fazer o PCC. Antes não era, mas agora passou a ser obrigatório. Então faça o PCC. E não são todas as matérias que pedem PCC. Pra mim aí, no máximo, por exemplo, primeiro período eu tive 2 PCC, no segundo período eu tive 3, e no terceiro período agora eu só estou com 1. Porém, tem alguns colegas, né, de outros períodos que não tem PCC, às vezes pode acontecer de algum período não ter PCC, entendeu? Então eu não posso dizer assim, é uma coisa que tem todo semestre. No caso, você vai conferir lá onde está escrito trabalho, você vai ver se tem PCC ou não, entendeu? E os professores também dão prazo para fazer o PCC. Por exemplo, o PCC, no caso, é para entregar em junho e nós estamos ainda no mês de abril. Então vocês conseguem ver que é bastante tempo, né, para poder fazer o PCC. Além disso também tem a prova, né, gente? Então, primeiro tem um simulado. Antes do simulado era conhecido como AP, né? Só que essa AP agora tem o nome de simulado da AV. Por quê? Porque a AP antes ela caía da aula 1 até a aula 5. E essa AP a gente faz em casa. A gente, na verdade, tinha o nome de AP, mas a gente sempre chamou de simulado, né? E agora tem o nome de simulado. Antes caía da aula 1 até a aula 5 e a gente fazia online. Porém, agora tem o nome de simulado da AV, porque cai da aula 1 até a aula 10. Então, basicamente, aí é como se fosse uma revisão para você estudar para a prova, na verdade. Além disso, a AP, o simulado, né? Agora é simulado. Ele vale 2 pontos, né? Então, se você acertar até 9 questões, né? Porque são 10 questões. Se você acertar até 9, você fica com 2 pontos. Mas se você fizer o simulado e você não ficar com 2 pontos e você quiser tentar de novo, aí você vai ter mais 2 tentativas de fazer o simulado para ficar com 2 pontos. E além do simulado, também tem a AV, né? Que é a avaliação que a gente faz no polo. Essa avaliação, ao contrário do simulado, porque o simulado a gente faz online em casa e não precisa marcar a data para a gente fazer. A gente só precisa fazer entre as datas que eles vão dizer que é para fazer, entendeu? Mas a AV a gente já tem que marcar para poder fazer. A AV a gente faz no polo, né? E, por exemplo, a AV vai até junho, entendeu? A gente tem até junho para fazer a AV. E começa dia 2 de maio, no caso nós estamos em abril. Mas começa 2 de maio e vai até junho, meados de junho mais ou menos. E aí, por exemplo, nesse semestre eu estou com 6 matérias. E aí eu tenho que ver as datas que eu vou fazer, né? Que tem lá disponível, por quê? Porque, como eu falei, é agendamento. Então, logo que eles disponibilizam as datas lá no agendamento, as pessoas já começam a marcar. E é data e horário. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente vai entrar, tem gente que demora muito para marcar, deixa passar muito tempo para marcar. E quando vai ver, tem datas que já não estão disponíveis. Não estão disponíveis por quê? Porque teve várias pessoas que já marcaram naquela data. Por quê? Porque as provas, elas são no laboratório. Então, as provas de quem é EAD são no laboratório de informática, com 10 questões, né? E lá tem a quantidade de computador certo
em cada laboratório. Então, se passar do limite que não adianta você querer aquela data, porque você vai chegar lá e não vai ter computador para você fazer prova, entendeu? Então, logo que sair o agendamento, mesmo que você deixe para fazer prova no último dia do agendamento, mas marque, porque pode acontecer de alguém marcar no dia que você quer e você não vai ter, às vezes até o horário que você quer não vai ter. Aí você vai fazer no horário que tiver lá, se você deixar para depois. Então, por isso que é muito importante a gente, logo que sair a questão do agendamento, a gente logo marcar, né? E AV, você tem que levar sempre identidade, tá? Com foto, pra comprovar lá que você é aluno, porque lá, como a gente faz o agendamento, a gente chegando lá, vai ter sempre um professor na sala com uma folha com o nome completo dos alunos que vão fazer a prova. Então não adianta você mandar outra pessoa no seu lugar, nada disso que não funciona. E se você for sem o documento com foto, comprovando que você é você também não consegue fazer a prova. Já aconteceu isso com alunos calouros, né? E chegar assim dia de prova e me perguntar assim na fila e eu falar e a pessoa não sabia e a pessoa não conseguia fazer a prova. Teve gente que já tentou até mostrar cartão de crédito para comprovar que era a pessoa, mas não deu certo, tá? E essa AV, continuando, ela vale 10, né? E o que que acontece? Vale 10 e o simulado, o ponto do simulado, ele junta com a prova. Ou seja, a prova vale 10, mas tem um simulado que vale 2, né? Então, por exemplo, você tirou 4 na prova e você tem 2 do simulado. 4 mais 2, 6. Então você passou na matéria. Por que você passou na matéria? Porque a média é 6. Você precisa pelo menos ter 6 em todas as matérias para poder passar. É claro que a gente nunca vai fazer uma prova contando com 2 do simulado. Porque já aconteceu comigo de fazer prova, ficar com menos de 4 e eu ter 2. Então não adiantou nada. Aí eu tive que ir para a AVS. A AVS não é nada mais, nada menos que recuperação. Aí a AVS também tem as datas da AVS, né, da recuperação, que a gente tem que fazer o mesmo processo. Fazer agendamento da data, do horário, para a gente poder fazer a AVS. A AVS, do mesmo jeito que a prova, que é a AV, continua valendo 10. E o ponto do simulado continua valendo para a AVS também. Então, dependendo da nota que você tirar, né, na AVS e ter 2 pontos, você consegue ficar com uma nota boa. Então, a nota do simulado também, os 2 pontos, ele é muito importante, porque no final do semestre ajuda bastante aí na questão da nota da prova e o mais os 2 do simulado, ajuda bastante, né? E, por exemplo, você fez uma prova, um AV, você até que ficou com a média, mas você queria ficar com uma nota mais alta, você pode se agendar para você fazer uma AVS, mesmo que você não tenha ficado de nota vermelha. Se você quiser, você pode fazer. Conheço algumas pessoas que fazem isso também, né? E a questão do agendamento, como eu estava falando, praticamente nós temos aí 3 meses para a gente agendar a prova. E assim, você pode agendar a data que você quiser. Você pode aí organizar as suas datas de prova do jeito que você preferir. Tem pessoas que fazem 3 provas no mesmo dia, mas é claro que a prova vai 50 minutos. Então não tem como você fazer prova em 10 minutos de uma e querer fazer outra prova, porque não pode. Porque tem a questão do agendamento. Então se você marcar uma prova para 7 horas, acredito que, né, você não vai poder marcar a outra prova para o mesmo horário, entendeu? Então, você pode fazer várias provas no mesmo dia, você pode fazer uma prova por semana, você pode fazer uma prova hoje, uma prova amanhã. Cada um faz de um jeito, né? Então, eu acho que é basicamente isso.